Olá, irmãos do canal. Hoje temos um assunto que está mexendo com o coração de muita gente por aí. O padre José Eduardo de Oliveira Silva, da Diocese de Osasco, doutor em Teologia Moral, concedeu uma entrevista exclusiva para esclarecer tudo sobre o recente documento do Dicastério para a Doutrina da Fé. O tema é a bênção de casais em situação irregular e parceiros do mesmo sexo. Mas calma aí, porque as manchetes sensacionalistas estão fervendo e a gente veio trazer a real sobre o que está acontecendo. Bateu um papo com a Aleteia, um site católico, e o bicho pegou. Vejamos o que o padre respondeu e as perguntas que foram feitas. A Aleteia perguntou: Padre, o documento publicado hoje tem causado reações polarizadas. Qual seria, afinal, a finalidade desse tipo de pronunciamento do magistério em si? O padre respondeu: como o próprio cardeal Fernandes, prefeito do dicastério, salientou logo na introdução, o documento é apresentado sob a tipologia de declaração, que é o tipo mais simples de documentos magisteriais, diferentemente de uma instrução, que teria caráter mais normativo. Uma declaração é apenas uma manifestação do magistério acerca de um tema controverso, mas não com a força de uma definição. A Aleteia perguntou: qual seria o objetivo dessa declaração? Padre José respondeu o seguinte: como o próprio nome indica, fiducia supplicans, a confiança suplicante, com a qual o povo de Deus pede aos seus ministros, especialmente os sacerdotes, uma oração, uma invocação, uma bênção, uma ajuda para uma situação de suas vidas. É o tema de fundo do texto, que pretende responder se esse tipo de auxílio pode ser dado a pessoas que não estão em condições moralmente regulares. A Aleteia perguntou: então o documento não altera a doutrina da Igreja em relação ao matrimônio? O padre respondeu: de modo algum. Se lermos atentamente o texto do documento e não as notícias veiculadas pela mídia, veremos que o dicastério para a doutrina da fé faz exatamente o contrário. Trata-se de evitar reconhecer-se como matrimônio algo que não é, pois o matrimônio é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos. Esta convicção é fundada sobre a perene doutrina católica do matrimônio. Somente neste contexto, as relações sexuais encontram o seu sentido natural, adequado e plenamente humano. A doutrina da Igreja sob este ponto permanece firme. O número 4 do documento é claro e contundente, chegando a dizer que são inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre aquilo que é constitutivo do matrimônio. Portanto, não há nisso nenhuma ambiguidade. Pelo contrário, o magistério apenas reafirma a sua posição perene. A Aleteia pergunta: isso significa que o documento não traz nenhuma novidade? Padre José Eduardo respondeu: a declaração apresenta uma evolução na compreensão teológica das bênçãos e, neste sentido, abre uma nova perspectiva, sem excluir que uma bênção nunca pode oferecer uma forma de legitimação moral a uma união que se presuma um matrimônio ou a uma praxe sexual extramatrimonial. O documento afirma que se deve evitar o risco de reduzir o sentido das bênçãos apenas a este ponto de vista, porque nos levaria a pretender, para uma simples bênção, as mesmas condições morais que se requerem para a recepção dos sacramentos. Deste modo, o dicastério deixa claro que está excluída qualquer concepção sacramental, matrimônio, confissão, eucaristia, etc., relativamente a esses casos. Em outras palavras, é doutrina comum da Igreja que uma pessoa em pecado grave possa receber uma bênção. A Aleteia perguntou: mas abençoar uma pessoa que está claramente em pecado grave não pode ser um escândalo para outros fiéis? E isso não seria espiritualmente inútil? O padre responde: o documento concretiza as circunstâncias em que tais bênçãos
possam eventualmente acontecer, nunca dentro de uma celebração litúrgica, nunca dentro ou no contexto de celebração de algum sacramento, nunca com um formulário litúrgico, sempre de forma privada, sob o juízo cautelar do sacerdote, e sempre com uma oração espontânea pelos que pedem a bênção, acompanhada de uma súplica para que façam a vontade de Deus, e como meio de lhes pregar o querigma, a fim de que se convertam. A declaração ainda afirma que esta bênção nunca será dada no contexto de ritos de união civil e outros que estejam relacionados com esses, nem com as vestes nupciais, os gestos ou as palavras próprios de um matrimônio. O mesmo vale quando a bênção é solicitada por uma dupla do mesmo sexo. Em outras palavras, a declaração apenas diz que nós, padres, em situações muito restritivas, podemos rezar por pessoas que estejam nessa situação. E isso, francamente, não me parece uma grande novidade. A novidade se dá na explicitação do alcance não litúrgico de uma simples bênção. A Aletheia perguntou: mas estando essas pessoas em pecado mortal, a tal bênção não seria inútil? O padre responde: a Igreja sempre ensinou que aqueles que estão em pecado mortal não estão em estado de graça habitual, mas podem receber aquilo que chamamos de graça atual, ou seja, um impulso sobrenatural que dispõe o homem ao arrependimento, à conversão e à recuperação da graça santificante. Neste sentido, rezamos pela conversão dos pecadores e podemos dar-lhes a bênção como um estímulo que se aproximem mais do Senhor. Como diz no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2000, a Aletheia perguntou: portanto, a Igreja não estaria aprovando essas uniões, nem incentivando as pessoas a assumir um estilo de vida contraditório com o matrimônio? O padre responde: exatamente. Trata-se, na verdade, do contrário. A Igreja estende o seu braço materno na direção de todos os homens, fazendo o máximo que pode ser feito sem ferir os mandamentos de Deus, não podendo dar os sacramentos nem podendo confirmar as escolhas intrinsecamente ilícitas dos seus filhos. A Igreja intercede por eles, invocando a bênção divina para que possam progredir no seu processo de conversão. A Aletheia perguntou: esse documento tem a aprovação do Papa Francisco? O padre responde: sim, pertence aos documentos publicados Audientia Sanctissimi, ou seja, são documentos do magistério papal, embora não sejam emanados diretamente por ele. A Aletheia pergunta: como um fiel que vive a castidade pode entender que a Igreja abençoe pessoas que estão vivendo em situação oposta à que eles vivem, às vezes com muito sacrifício? O padre responde: a declaração cita no número 27 um lindo texto do Santo Padre, em que ele faz uma breve teologia da bênção. Ali ele afirma, no fundo, que Deus não desiste de nós, ainda quando estamos em pecado. Essa atitude é uma afinada como a eclesiologia do Papa Francisco, em que a Igreja sai ao encontro dos homens e das mulheres que estão do lado de fora, procurando cativá-los para que progressivamente possam aderir ao Evangelho. Creio que qualquer pessoa que esteja lutando para viver a conversão diária possa facilmente entender que outros precisem de um impulso para chegar ao seu mesmo nível de formação de consciência, ou ao seu mesmo comprometimento com a vida moral cristã. O documento chamado de Fiducia Supplicans, ou a Confiança Suplicante, aborda a questão das bênçãos e o auxílio em situações complicadas da vida. Mas será que isso muda alguma coisa na doutrina da Igreja? O padre deixa claro que não, e a gente vai explicar tudinho. Segura essa. A entrevista aborda a evolução teológica das bênçãos, destacando que mesmo em casos restritivos, o objetivo é rezar por quem está passando por essas situações. Nada de sacramentos. Entendeu? O padre esclarece que a Igreja não está dando um sinal verde para uniões irregulares, mas sim estendendo a mão para ajudar na conversão das pessoas. Antes de seguirmos, que tal darmos uma pausa para uma breve oração? Senhor,
Concede-nos a sabedoria para compreender as nuances da tua vontade e a misericórdia para acolher todos os teus filhos. Que a luz do teu amor guie nossos corações neste momento de reflexão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A declaração deixa claro que as bênçãos não rolam em celebrações litúrgicas, muito menos dentro dos sacramentos. O padre explica as condições específicas para essas bênçãos acontecerem, sempre de forma privada e com a supervisão cuidadosa dos sacerdotes. E olha só, pessoal, nada de confusão com ritos de união civil ou similares. Mas e aí? Será que uma bênção para quem está em pecado mortal não é meio inútil? O padre esclarece que a Igreja sempre ensinou sobre a graça atual, um impulso sobrenatural que pode levar à conversão. Ou seja, a bênção é um estímulo para que essas pessoas se aproximem mais do Senhor. Nada de aprovação de uniões irregulares. A ideia é ajudar na caminhada de conversão. Então, irmãos, o documento tem a aprovação do Papa Francisco, e a ideia é mostrar que a Igreja está de braços abertos, intercedendo por todos, mas sem abrir mão dos princípios fundamentais. A entrevista com o padre José Eduardo esclarece muita coisa, mostrando que a Igreja busca guiar todos os seus filhos na direção do Evangelho, mesmo quando as coisas estão complicadas. Compreender, rezar e ajudar na conversão é o caminho que a Igreja propõe. Antes de encerrar, queremos ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. O que acharam das explicações do Padre José Eduardo? Concordam? Discordam? Joguem a opinião de vocês nos comentários, porque queremos muito saber o que a comunidade pensa sobre esse assunto delicado. E olha só, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui a gente aborda os temas com seriedade, mas também com respeito e empatia. Queremos construir uma comunidade onde todos se sintam à vontade para expressar suas ideias, mas claro, se baseando na verdadeira doutrina católica. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com quem vocês acham que pode se beneficiar dessas informações, mas vamos espalhar o conhecimento de forma responsável e respeitosa. Bom, galera, por hoje é isso. Agradeço muito por estarem aqui conosco, participando dessa conversa importante. Continuem conectados, porque sempre temos conteúdos relevantes vindo por aí.